Paz do Senhor para todo mundo. Oi, Vi, tudo bem? Bom estar aqui com vocês de novo. Acho que foi o ano passado? Foi o ano passado, né? Fazendo um ano já. Foi nessa época também, eu acho, que eu vim aqui. Prazer estar aqui com vocês. Vou pedir para vocês abaixarem a cabeça, para a gente fazer uma oração rápida, né? Deus, o Senhor é santo, maravilhoso, todo-poderoso. Nós estamos aqui pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pai, nesse momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração, os nossos pensamentos, abrir o nosso coração para que a gente possa meditar na Tua palavra e que disso a gente possa gerar frutos, frutos que nos levem para mais perto de Ti, que produzam santificação, comunhão, maturidade espiritual na nossa vida, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a nossa conversa hoje, de acordo com o tema que os meninos me passaram, é sobre saúde mental. Acredito que por ser setembro, né, a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, e a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre isso à luz da Bíblia. E, para começar, eu quero perguntar para vocês, o que vocês sabem sobre saúde mental, saúde emocional? Do que se trata? O que é ter saúde emocional para vocês? E o que seria uma pessoa equilibrada? Ela não é explosiva demais, não é impulsiva demais, eu acho. Ok. O que mais? E aí? O que mais? Pelo menos a ação que vem depois dela, né? Eu acho que no mundo a gente tem muitas coisas que podem descontrolar os nossos sentimentos, pode se prejudicar a nossa saúde. Então, eu acho que saúde mental também é um ato que a gente tem que se proteger e ter uma vida, porque eu acho que tudo depende de Deus, né? Para que tudo ocorra bem. Sim. Então, a gente tem aqui equilíbrio, cuidar das as nossas emoções, né? A reação às emoções. O que mais? Paciência. Alguém mais? Ok. É engraçado que quando a gente fala de saúde emocional, as pessoas tendem a fazer uma separação do que é saúde física, o que é saúde mental ou saúde emocional. Na verdade, nós somos um ser só, nós somos como uma máquina. Não tem como a gente falar de saúde emocional sem falar de saúde física. Assim como não tem como a gente falar de saúde física sem falar de saúde mental. Porque, na verdade, a gente está falando de uma coisa só, que é a nossa saúde, tá? Então, não tem bem uma separação de saúde física para saúde mental. É mais de uma forma didática que a gente classifica assim, para que a gente fale de uma forma mais específica. E eu trouxe para vocês aqui alguns hábitos ou algumas dicas de como exercitar a nossa saúde mental. Como eu falei para vocês, a saúde é uma só. Da mesma forma que a gente precisa desempenhar ou desenvolver alguns hábitos na nossa vida para cuidarmos da nossa saúde física, a nossa saúde mental parte do mesmo princípio. O que é saúde mental? Saúde mental nada mais é do que o cuidado com as suas emoções, seus pensamentos e os seus comportamentos. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente pode pensar por aí? Pode, desde que a gente entenda de fato o que é equilíbrio. Equilíbrio não é eu nunca reagir, não é eu nunca responder, não é eu nunca sentir. Ah, saúde mental é uma vida plena. E o que é vida plena? Ah, é uma vida em que a gente está bem o tempo todo, em que a gente não se ofende com as pessoas, que a gente não se entristece. Está errado. Porque é impossível a gente não se entristecer. É impossível a gente não se magoar com as pessoas. É impossível a gente viver uma vida sem vivenciar emoções ruins, né? Emoções difíceis, desgastantes, de certa forma negativas.
eu, inclusive, gosto de definir saúde emocional ou saúde mental como o ato de você saber vivenciar todas as emoções, tá? Ou, pelo menos, se permitir vivenciar todas elas. É um outro mito que as pessoas criaram aí ao longo do tempo, de que se eu estou sentindo algo ruim, algo difícil, é sinal de que tem algo de errado acontecendo na minha vida e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Por exemplo, se eu estou em um trabalho e esse trabalho me causa estresse, me causa ansiedade, quando eu estou no ambiente de trabalho, eu me sinto entristecido, eu me sinto ansioso, eu me sinto angustiado, isso significa que eu estou no lugar errado, ou que o meu trabalho tá me adoecendo? Não necessariamente, depende. Se você só se sente assim no ambiente de trabalho, e se isso tem acontecido com frequência há alguns meses, então pode ser que algo esteja errado. Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na sua relação com o trabalho, tá? Agora, se você, alguns dias, por algumas vezes ao longo da vida, você se sentiu assim nesse ambiente, significa que você está vivendo, tá? Ninguém gosta de ser cobrado. E o que chefe faz? Cobra. E aí, quando alguém me cobra, eu vou me sentir angustiado, eu vou me sentir ansioso, eu vou me sentir pressionado. E isso é normal, tá? Hoje a gente tem uma ambiguidade, a gente tem uma relação de tudo ou nada. Ou as pessoas desconsideram totalmente o cuidado com a saúde mental e coloca tudo como mimimi. Não existe depressão, não existe ansiedade, não existe TDAH, não existe autismo, não existe esquizofrenia, não existe bipolaridade, isso é tudo falta de fé, isso é mimimi, é bobeira, é mimo da pessoa. Então, ou as pessoas vão por esse lado, de desconsiderar totalmente os problemas emocionais, ou as pessoas vão para o lado oposto. Tudo vai causar uma depressão, tudo vai causar uma ansiedade, né? E é com muito cuidado que eu falo isso para vocês, porque a geração de vocês, aqui a gente tem basicamente jovens e adolescentes, pelo que eu estou vendo das carinhas de vocês, mais adolescentes do que jovens, né? Acho que alguém aqui tem mais do que 23 anos? É, 22. Então, pela faixa etária, inclusive, vocês estão, quem tem acima de 20 anos, agora que está começando a entrar na juventude. Na verdade, para a ciência não existe juventude. Para a ciência existe infância, adolescência e fase adulta, tá? E a adolescência entende-se que vai até os 18 anos, mas a gente pode colocar uma faixa de até 24 anos. Depende muito do contexto ambiental, do contexto cultural, tá? E aí, como eu estava dizendo para vocês, a geração de vocês tem uma característica que é muito ruim, tá? Vocês têm um ensinamento que foi passado para vocês que é muito ruim. Ninguém pode me criticar porque isso vai me causar uma depressão. Eu não posso ser contrariado porque está cerceando a minha liberdade. E não é assim, gente. Nós precisamos de limites. O ser humano precisa de limites para sobreviver. Se você só come o que você quer, em algum momento isso vai dar muito ruim na sua vida. Existe horário para comer, existe quantidade de alimento que você vai ingerir por refeição. Existem alimentos que você pode comer com frequência, existem alimentos que você tem que comer com um certo cuidado, né? Por exemplo, doce é gostoso? É muito gostoso, mas se você só comer doce, se você não comer, fica um mês só comendo doce em todas as refeições, não come nada de comida de sal, em menos de um mês você está internado já, tá? Então, a gente não faz só o que a gente quer. E, infelizmente, foi um ensinamento que foi passado para a geração de vocês. Isso é um mito, tá? Os pais, os professores, os responsáveis colocarem regras não vai cercear a identidade de vocês, não vai cercear a liberdade de vocês. Isso não tem nada a ver, tá? Porque a minha mãe falou mais brava comigo um dia, então isso vai desencadear um transtorno de ansiedade em mim? Não. Isso vai desencadear um transtorno depressivo em mim? Não. Porque para a gente desenvolver um transtorno mental, assim como qualquer outro transtorno ou adoecimento do nosso corpo, nós precisamos de um conjunto de fatores. Não é só porque você come doce em excesso ou carboidrato em excesso que você vai desenvolver uma diabetes. Tem gente que come super mal e não tem diabetes.
tem gente que come bem regradinho e desenvolve diabetes. Por quê? Porque nós precisamos de vulnerabilidade biológica, genética, tá? E isso vale para transtorno mental também. Então, para que uma pessoa desenvolva, por exemplo, o transtorno depressivo, essa pessoa precisa ter uma vulnerabilidade biológica, essa pessoa precisa ter uma vulnerabilidade na personalidade dela, ou seja, lá desde que ela nasceu, quando ela começou, o cérebro dela começou a constituir, entender quem ela é, os gostos dela, as preferências dela. Isso foi sendo moldado e ela precisa. A história de vida também é um fator. E ela precisa ter um evento ambiental, tá? De outra forma, em outras palavras, ela precisa de um gatilho para desenvolver aquele transtorno. Então, vocês viram que são quatro cenários precisam estar em conjunto para que a gente desenvolva um transtorno mental ou qualquer outro tipo de doença, tá bom? É como se fosse uma receita de bolo. Se você tem só cenoura, ovos e açúcar, você não faz um bolo de cenoura. Se você tem só cenoura, farinha e óleo, você também não faz um bolo de cenoura. Você precisa de um conjunto de ingredientes e mais, em uma determinada quantidade, para que você tenha um bolo de cenoura bem feito. Então, os transtornos mentais, eles têm esse mesmo princípio, tá bom? Não é porque a minha mãe brigou comigo que agora eu vou ter transtorno de ansiedade. E vou além disso. Nós temos um conjunto de sintomas que estão dentro dos transtornos mentais. Eu vou pegar o caso da ansiedade. Um transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por alguns critérios. Dentre eles, eu vou citar um comportamento inquieto, pensamento acelerado, tensão constante ou dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir, dificuldade na alimentação. Deixa eu ver o que mais. Sensação de tremor, sensação de dormência, sensação de formigamento, o que a gente chama de desrealização, que é a percepção que a pessoa tem que ela está fora do corpo dela, a percepção de que ela está... pensamentos catastróficos, a percepção de que algo de terrível está para acontecer a qualquer momento. É um conjunto de fatores. Agora, eu posso ter uma crise ansiosa sem ter um transtorno de ansiedade? Pode. Alguma coisa pode engatilhar em você uma reação de ansiedade excessiva, tá? Então, por conta disso, eu tenho um transtorno de ansiedade? Não. Agora, você precisa, se você tem crise de ansiedade, você precisa fazer uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, para avaliar, né? Fazer um tratamento adequado para avaliar se isso é um transtorno ou não. Assim como, quando você sente dor no estômago, você precisa ir num gastro. Significa dizer que você tem gastrite? Não. Mas você precisa fazer alguma coisa para controlar, para cuidar daquela dor no estômago. Às vezes é um alimento que você está comendo, às vezes você está tomando uma medicação para outra coisa com o estômago vazio. E aí isso vai desencadear em você dores no estômago. Às vezes você está ingerindo muito alimento ácido, e aí isso pode desenvolver uma dor no estômago. Não necessariamente você tem uma patologia, uma doença, mas é um comportamento que você está tendo, que está te colocando, que está te trazendo consequências ruins, né? Consequências negativas. Com a saúde emocional, é da mesma forma. Nem sempre a gente vai desenvolver um transtorno mental, mas existem certos hábitos que a gente colocando em prática e outros hábitos que a gente deixando de ter a prática na nossa vida contribuem para uma saúde mental, tá bom? Então, esse mito está quebrado, tá? Não é qualquer comentário, não é qualquer olhar, não é qualquer bronca que eu recebo que vai desenvolver em mim ou desencadear em mim um transtorno mental. E nós precisamos de regra para sobreviver, tá? Então, quando a gente tem hora para chegar na escola, hora para chegar no trabalho, tudo isso é extremamente importante para a nossa auto-organização, tá bom? Para a gente funcionar. Se você for pensar bem, você só funciona por rotina. Se você não dorme uma quantidade de horas por noite, você tem dificuldade para enfrentar as tarefas do dia. O que é isso? Rotina, você tem regra, o seu corpo tem regra. O seu corpo precisa dormir uma quantidade de horas, dormir bem, para que ele consiga executar as tarefas. Você precisa comer. O que é isso? Regra. O seu corpo precisa de uma quantidade de nutrientes para poder funcionar bem. E, ao mesmo tempo, o seu corpo precisa de atividade. Você precisa fazer atividade física para que o seu corpo funcione bem. O que é isso?
regra. Então, para tudo, nós precisamos ter regra na vida, tá? Então, nenhuma regra desencadeia na gente transtorno mental, tá bom? Essa história de que, porque meu pai brigou comigo, minha mãe brigou comigo, chamou minha atenção, a professora chamou minha atenção. Nossa, imagina, porque a professora falou para mim que eu não vou poder fazer tal coisa, sei lá, tal trabalho, porque eu colei na prova. Está certíssima, professora. Isso não vai desencadear em você nenhum desvio emocional, nenhum desvio de conduta, nenhum desvio de caráter. Pelo contrário, a falta disso que pode reforçar em você comportamentos inadequados. Fala. Sim, é perigoso os professores se envolverem com transtorno, justamente, né? Então, olha só, eu trouxe para vocês algumas dicas de como cuidar da saúde mental, tá? Primeiro de tudo, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que traga satisfação para a gente, e é muito bom que vocês entendam isso nessa fase que vocês estão na adolescência, porque vocês têm o resto da vida ainda pela frente. Quanto mais cedo vocês entenderem isso, melhor. O que nos traz essa sensação de vida plena, de satisfação / felicidade, é viver uma vida que vá de acordo, que vá de encontro com os nossos valores. Todos nós temos valores. O que é um valor? Valor é um parâmetro, é algo que é extremamente importante para você. Valor não é objetivo, tá? Valor é o que vai trazer importância para o seu objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo de passar num concurso. Por quê? Por que você quer passar no concurso? Porque eu quero ter estabilidade. O concurso, dificilmente eu vou perder o emprego, tem projeção de carreira, tal. Então, o que é isso? Um valor de segurança. Você busca objetivos que te tragam segurança. Eu tenho um objetivo de comprar ou construir uma casa grande, uma casa confortável. Para quê? Para minha família ter um conforto, para eu viver bem com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, para poder receber as pessoas na minha casa. O que é isso? Um valor familiar. A família para você é tão importante que você coloca dentro dos seus objetivos de vida algo que vai trazer bem-estar, comodidade para esse grupo de pessoas. O meu objetivo de vida é ficar rico, muito rico, para eu fazer viagens e etc. Por que você quer ficar rico? Porque o dinheiro abre muitas portas na vida, né, etc. O que é isso? Pode ser que você tenha um valor financeiro. O dinheiro é um valor para você. Não cabe a mim julgar os valores, né, de ninguém. Eu não julgo o valor de ninguém. A gente tem que pensar se aquilo vai trazer realmente a consequência que a gente deseja. E nós temos, além dos nossos valores individuais, se nós buscamos uma vida com Deus, nós temos também valores cristãos, tá? Como eu falei que da última vez que eu estive, da última vez eu falei sobre relacionamento, eu ainda falei para os meninos que estavam aqui, algumas pessoas estavam, vai se lembrar. Eu disse para vocês que só ia entender aquela fala que eu ia trazer naquele dia era para quem buscava um relacionamento com parâmetro cristão. Se você não busca um relacionamento com parâmetro cristão, não precisa ouvir, não precisa acatar isso. Mas bata no peito para assumir as consequências disso depois, né? Então, se você está aqui, você não está aqui, ou não deve estar aqui, só porque tem que estar aqui. Eu tenho que ir porque é alguma coisa da igreja. Não. Pare para pensar na função que isso aqui tem na sua vida. Por que eu vou para a igreja? Porque se eu não for, os meus pais vão brigar? Além disso, o que a igreja traz para mim? Eu poderia citar inúmeras consequências. Dentre elas, a gente tem a socialização. A igreja é uma rede de apoio muito grande. Se você for parar para pensar, praticamente todo culto tem um pedido de oração. O que é isso? Rede de apoio. Quando alguém se acidenta, alguém está passando por alguma dificuldade financeira, uma dificuldade na saúde, essa pessoa recorre à igreja, e a igreja corre atrás de consulta, de medicação, de dinheiro, quando é necessário. Quem nunca viu... Hoje não é tão comum, porque a realidade
socioeconômica que a gente vive hoje é bem melhor do que há 20, 25 anos atrás. Eu tenho 30 anos e eu me lembro quando eu era criança, adolescente, as pessoas não tinham carro e moto com essa facilidade que a gente tem hoje. Tá? A gente tem um maior poder de compra. Não é que a gente tem mais dinheiro, é que a gente tem um maior poder de compra. A pessoa pode não ter dinheiro nenhum na conta, que ela vai no banco, faz um financiamento e ela compra uma moto. Pode não ser uma moto muito cara, mas ela consegue ali uns 8 mil reais, compra uma moto velha, ou ela pega um dinheiro emprestado. Isso há um tempo atrás não existia. E era muito comum, quando terminava o culto, os irmãos que tinham carro ou moto darem carona para os irmãos que estavam a pé. O que é isso? Rede de apoio. Tá? São detalhes que, para quem cresceu na igreja, passam muito batido e a gente não consegue ampliar o nosso olhar e ver o que de fato é, ou qual de fato é o papel da igreja. Enfim, só fiz um parênteses grandão aqui, voltando. O que nos dá essa sensação de satisfação na vida, porque alegria e felicidade são emoções distintas. Tá? Alegria é uma reação espontânea. Você se sente alegre por alguns instantes. Felicidade tem mais a ver com a nossa visão filosófica. Felicidade é aquilo que te traz contentamento, é aquilo que te traz bem-estar. Tá? E bem-estar não é euforia. Bem-estar é um estado contínuo, é um estado neutro. Tá? O que é estar bem? Nem muito para mais, nem muito para menos. É como estar dentro do rio ou do mar. Vou pegar o rio. Pensa num determinado ponto do rio que não tem a correnteza. E aí você senta na beira do rio. A correnteza não está correndo, não está te levando para o meio do rio. Não tem nada acontecendo. A sensação que você tem é que você não corre risco nenhum. Mas a água está parada? Não, porque o único lugar em que a água fica parada é numa represa ou numa piscina. No rio, no mar, no córrego, a água está correndo. Então, tem um movimento ali, tem alguma coisa acontecendo, mas está tão leve que aquilo não está te causando nenhum incômodo. Isso é o que a gente chama de bem-estar. A vida está acontecendo. É como estar aqui agora. Eu não estou me sentindo nem eufórica e nem estou me sentindo triste. Eu estou tranquila, estou bem, estou neutra. Esse estado de neutralidade. Tá? Um exemplo para vocês. Se eu descubro, e aí para eu descobrir isso é um processo de autoconhecimento mesmo. Eu pensar mais em mim, investir mais em buscar em vídeos, podcasts, livros, o conhecimento sobre o comportamento humano mesmo, tá? O que a gente vai chamar de autoajuda. Por exemplo, uma pessoa que tenha um valor de segurança na vida. E aí, vamos colocar eu. Se eu tivesse um valor, vamos supor que eu tenha um valor de segurança na vida. E aí eu trabalho com psicologia clínica. A psicologia clínica é uma profissão totalmente liberal. Eu não tenho um ganho fixo mensal, eu tenho uma média de ganho. Isso pode me soar extremamente angustiante. Pode ser que o fato de eu não ter um piso nem um teto me cause incômodo, porque eu busco segurança na vida. Tá? Mas pode ser, e aí ou eu vou trabalhar para aceitar essa condição na minha vida e vou trabalhar para buscar uma segurança dentro dessa variação. Por exemplo, eu vou sempre gastar 50% do que eu ganho. Os outros 50% eu vou guardar para uma possibilidade futura. E isso vai fazer com que, sei lá, se eu ganho 11 mil reais por mês, eu vou gastar 5.500. E eu poderia até ter... Sabe quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, fulano ganha bem, ele poderia viver melhor, poderia ter uma casa melhor, poderia ter um carro melhor, poderia viajar mais, poderia viver, entre aspas, melhor. Mas, às vezes, aquela pessoa tem um valor de segurança na vida. E aí, para ela, é muito mais satisfatório ela ter um dinheiro guardado para eventuais emergências do que fazer uma viagem internacional. Mas pode ser que para você, só concluir, senão eu me perco, pode ser que você tenha outro valor, pode ser que você tenha um valor de aventura, por exemplo. E aí, para você, investir 15, 20 mil reais numa viagem é muito mais satisfatório do que ter 15, 20 mil reais congelados numa conta para eventuais riscos. Pode falar.
Mas aí é que tá. Essa é a sua percepção de acordo com os seus valores. Porque para quem tem um valor de segurança, tá tranquilo. Para ela está desfrutando. Para ela, a felicidade, o prazer é eu poder ter o dinheiro guardado, entendeu? O prazer, o que talvez para mim, o prazeroso seja eu ter a liberdade de ir lá e comprar um celular novo, um iPhone 14, essa pessoa vai lá e fala, não pagaria 11, 12 mil reais no aparelho celular, porque esse dinheiro dá para cobrir tal coisa de saúde. Só que essa pessoa, o que a gente olha e julga como, nossa, mas essa pessoa vive presa, para ela não é prisão, para ela é liberdade. Enquanto que eu particularmente, eu tenho um valor de liberdade. Então, claro que eu tenho os meus momentos ali que eu preciso me preocupar com o meu ganho financeiro, eu preciso me organizar em relação a isso, mas eu abri mão de um emprego fixo para ficar totalmente na clínica. E isso, para mim, não foi incômodo. Por quê? Porque, ao invés de eu olhar para o fato de eu perder essa estabilidade financeira, eu já olhei para o contrário. Eu tenho muito mais possibilidade de crescimento econômico dentro disso do que no emprego antigo que eu tinha. Tá? Então, a gente conhece os nossos valores se conhecendo. Tá bom? Lendo mais a respeito, pesquisando, assistindo vídeo, como eu falei, ouvindo podcasts. Pode falar? Você não entra na parte de objetivo, tipo, tem pessoas que prezam mais por ter um carro, uma moto, Sim. preza mais, em vez de ter um carro, uma moto no ano, ter sossego em casa. Sim. Os nossos objetivos vão sempre estar dentro dos nossos valores. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer. Senão, a gente vive uma vida perdida, buscando os objetivos, porque as outras pessoas fazem aquilo. Ah, eu quero fazer faculdade. Eu preciso fazer faculdade. Por que eu preciso fazer faculdade? Ah, porque está todo mundo fazendo faculdade, todo mundo fala que é importante. Não, eu preciso ter aquilo tem que agregar algum valor para mim. Aquilo tem que encaixar na minha vida de alguma forma. Você tinha levantado. Ah, tá. Ok? E aí, Evangelho, tem uma lista de valores assim, na vida para você passar para a gente? Não, como eu falei, é se conhecendo. Se pergunte a função que as coisas têm na sua vida. Por que é importante para mim estar na igreja? Por que é importante para mim ir à escola, ao colégio, trabalhar? Por que é importante para mim ter um carro, uma casa, uma moto? Por que é importante para mim me casar? Tá? Comece a se perguntar mais. Se a gente se voltar para dentro da gente, a gente se conhece. Tá? Como eu falei para vocês, a questão é que, às vezes, a gente se volta tanto para o outro que a gente pega aquilo que é do outro e coloca para a gente. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa falou assim, o problema da Maria não é ela ir com as outras. O problema da Maria é ela ir com as outras para um lugar que ela não quer. Se ela tivesse indo com as outras para um lugar que ela tem consciência de que ela quer chegar, ok, tranquila, ela só está indo de grupo, né? O problema é que a Maria está indo com as outras para um lugar que ela nem sabe se ela quer. Tem até dentro desse mesmo pensamento, tem um diálogo que eu gosto muito, que é do livro da Alice no País das Maravilhas, tem no filme, inclusive, esse diálogo, uma cena em que a Alice está num lugar que tem várias portas, e ela vira se não me engano, é para o coelho, acho que é para o coelho. Ou é para o coelho ou para o chapeleiro. Ela fala, e agora? Por qual porta eu passo, né? E ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, para qualquer lugar, eu só quero sair daqui, porque era um lugar fechado. Eu só quero sair daqui. Ele falou assim, então vai para qualquer lugar, qualquer uma delas. Porque, para quem não sabe para onde quer ir, todos os lugares levam para lugar nenhum. Então, qualquer porta que você levar, se você abrir, vai te fazer sair daqui. Sim, qualquer lugar serve e vai levar para lugar nenhum. Porque a gente não sabe para onde quer ir. Se eu estou com fome, aliás, eu estou com vontade de comer. Melhor, vou até trazer um exemplo dentro mesmo de saúde mental. Eu estou me sentindo ansiosa porque segunda-feira tem uma prova no colégio ou na faculdade. E eu estou ansiosa, estou angustiada, estou agitada com aquilo, preocupada com aquilo. E aí eu penso, vou comer, eu preciso me sentir bem, eu estou com vontade de comer alguma coisa. Só que, naquele momento, a minha necessidade não é alimentar. A minha necessidade, naquele momento, é satisfazer a minha ansiedade. Eu quero eliminar a minha ansiedade. E aí geralmente, eu vou buscar alimentos que me tragam uma resposta imediata,
que é carboidrato com gordura. Então, vou comer um doce, vou comer um biscoito, alguma coisa que seja rapidamente metabolizado, para que me traga uma sensação gostosa o mais rápido possível. Só que eu vou comer aquilo, eu vou sentir um alívio imediato. Só que, depois de alguns minutos, eu vou voltar a sentir aquela agonia, aquela ansiedade, aquele incômodo. Por quê? Porque o que eu queria não era comer. Não tem problema nenhum comer doce, gente. Mas o que eu queria não era comer o brigadeiro. O que eu queria era eliminar ou me livrar daquela ansiedade. Se eu como o brigadeiro, porque eu estou com vontade de comer o brigadeiro, uma ou duas unidades de brigadeiro, eu senti o gosto, pronto, acabou. Agora, quando eu como para satisfazer alguma outra necessidade, se eu estou numa festa de casamento, eu estou me sentindo mal com o vestido que eu estou, não estou gostando da roupa, estou me sentindo inferior, estou triste, angustiada, estou me sentindo mal. Eu como um brigadeiro, aquilo me traz uma satisfação imediata. E aí eu vou comendo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí é um ciclo. Porque quanto mais eu como, mais culpada eu me sinto. Depois eu vou chegar em casa e vou chorar. Porque eu comi tanto que meu vestido ficou apertado, etc, etc. Tudo que traga resultado imediato, né? Reforço imediato. Sim. Claro que a gente precisa de momentos de respiro na vida, gente. É muito bom você simplesmente abrir a geladeira e comer qualquer coisa que tem lá só porque você quer mastigar. Desde que isso seja uma das várias atividades que você tenha no dia. Você beliscar o tempo todo, isso vai te fazer mal, não só fisicamente, como emocionalmente também. Tem algum, por exemplo, a senhora citou aí um exemplo de eu estar na festa lá, estar me sentindo mal e eu vou descontar no doce. Tem algum jeito de eu sair dessa, de um jeito mais imediato, de eu me sentir um pouco melhor, controlar um pouco mais dessa ansiedade, por exemplo, a prova segunda-feira, de eu ficar mais tranquilo sem eu comprometer a minha saúde, por exemplo? Sim, eu já vou avançar então e vou falar outros dois. Vocês estão anotando na cabeça aí, né? Já vou falar outros dois hábitos que ajudam a gente a exercitar a saúde mental. O primeiro deles, então, é buscar viver uma vida que vá de encontro com os nossos valores. Para resumir essa coisa do valor, eu vou só jogar uma frase para vocês. A vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde eu busque me tornar a pessoa que eu quero ser. Entende? Porque quando eu penso em quem eu quero ser no futuro, isso está enviesado pelos meus valores. É inevitável, gente, inevitável. Se eu penso que, quando eu pergunto assim, quem vocês querem ser daqui a 15 anos, ou onde vocês querem estar daqui a 15 anos? Se você pensa que você quer estar com a sua família em tal lugar, opa, então família é um valor para mim. E aí, não vai fazer parte, então não vai me trazer satisfação. Então, ficar. Porque o ficar não vai me trazer a consequência reforçadora de um relacionamento estável. E se eu tenho um valor familiar, o que eu busco quando eu olho para outra pessoa, quando eu me interesso por outra pessoa, na verdade é o quê? É um relacionamento estável. Tá? Então, o ficar não vai me trazer satisfação. O que vai me trazer satisfação? Um namoro sério, um namoro saudável, um namoro que tenha um objetivo de casamento. Não necessariamente eu tenha que casar com aquela pessoa que eu estou namorando. Não, mas um namoro que tenha um objetivo de pensar sobre futuramente uma família. Tá? Então, é só guardar isso com vocês. O que é valor para mim? O que é uma vida que vale a pena viver? É uma vida que me leve, que me coloque no caminho de encontro com a pessoa que eu quero ser no futuro. Tá? Se eu quero ser uma pessoa mais equilibrada, que eu digo assim, eu sou uma pessoa eu falo muito alto. Eu já percebi que às vezes isso incomoda um pouco e me traz incômodo também. Então, a pessoa que eu quero ser é uma pessoa que tem uma fala um pouco mais baixa. Aí tem dois processos, a autoaceitação. Eu não vou ser uma pessoa que fala baixo, que nem eu. Eu não falo baixinho. Assim, a minha voz ela tem um tom mais fraco, mais médio. Então, eu não sou aquela pessoa que vai falar fino, nem tem uma voz muito grossa, nada. A minha voz ela tem um tom mediano. Mas eu tendo a falar um pouco mais, num volume um pouco mais alto, até por ter essa dificuldade da voz não ser tão imponente. Tá? Então, aceitar, em primeiro lugar, né, que eu não vou
não vou enquadrar exatamente naquela pessoa. É que nem uma pessoa que é extrovertida querer ser tímida. Não tem como. Porque isso aí já é personalidade. E personalidade, 50% dela, que é o nosso temperamento, é imutável. Temperamento é 100% biológico. Se você é uma pessoa extrovertida, você nunca vai ser introvertida. Nunca. Oi? Temperamento não é mutável. Temperamento não é influenciável. Nós temos uma expressão de personalidade, que é o nosso caráter. Isso é moldável. Mas o temperamento não. Se você é uma pessoa extrovertida, você nunca vai ser introvertida. O que você pode fazer? Você pode adequar isso, adaptar isso para o seu meio. Se você está, por exemplo, na hora do culto, você percebe que é o horário do culto, a reunião de culto, se você for ficar conversando, andando de um lado para o outro, as pessoas vão se incomodar e aquilo vai te causar incômodo também. Então, você fica mais na sua. Termina o culto, você socialmente entende que você pode conversar com as pessoas. O oposto também. Se você é uma pessoa introvertida, você nunca vai ser extrovertida. O que você pode fazer é trabalhar a sua personalidade, adaptar as suas habilidades para que você consiga ter potencial de ação. Quando eu preciso falar com o meu chefe, eu vou lá, converso e tal, mas eu faço o necessário para os meus objetivos. Eu não vou ser aquela pessoa que vai ficar jogando conversa fora. Deixa só o rapaz lá atrás, que ele levantou a mão primeiro. Fala. O temperamento é melhorado. Entendam o temperamento como a base de tudo, tá? O que é a base de tudo? Antes da gente falar se uma pessoa é sociável, a gente fala que a pessoa é extrovertida. Antes de falar que uma pessoa é tímida, a gente fala que a pessoa é introvertida. Uma pessoa introvertida é uma pessoa que é mais fechada nos seus próprios processos. Ela tem um pouco mais de dificuldade de interagir com o social. Uma pessoa extrovertida, ela tem uma maior abertura para os outros, tá? Um é bom e o outro é ruim? Não, os dois são neutros, tá? Nós somos seres individuais, gente. Cada um vai ter uma expressão. Sim. Tem pessoas que podem ter um traço temperamental de serem mais irritadas, que é o que a gente vai chamar de neuroticismo. Só que não tem nada a ver com essa coisa de neurótica que a gente vê na internet. Só um minutinho. Neuroticismo é uma pessoa que tem mais abertura para preocupações. Então, é uma pessoa mais reativa. Além do neuroticismo também, nós temos pessoas reativas, que são pessoas mais espontâneas nas emoções. Tá? Isso é ruim, Vandiele? Não. Depende de como eu vou trabalhar isso na minha vida. Eu ser uma pessoa, por exemplo, que... eu sou muito verdadeira. O que me pergunta, eu falo na cara. Eu não guardo nada comigo. Não, isso não é traço, isso não é só temperamental. Tá? Isso é um temperamento aliado a caráter. Isso é a personalidade da pessoa que precisa, sim, ser trabalhada. Porque aí não é ser verdadeiro, é ser, às vezes, até ser educação. Né? Tem a hora da gente falar as coisas. Fala. Você vai pesquisar o que é temperamento quando você chegar na sua casa. Aqui, ó, que eu acho que é assim, o que muda é a nossa atitude diante de uma situação. Isso. Mas o nosso Isso. temperamento, ele continua o mesmo. Isso. A gente só faz neutralizar uma parte Isso. que a gente está na condição de necessidade. Isso. Mas depois, quando a gente Temperamento não é a mesma coisa que emoção. O temperamento ele é adaptável, é moldado no sentido de que o impulso eu continuo tendo. Eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês. Uma pessoa que é mais reativa, tem um temperamento que é mais explosivo. Vou sair da técnica. Uma pessoa que tem um temperamento explosivo, ela nunca vai ser uma pessoa calma e tranquila. O que ela pode fazer é aprender habilidades que ajudem ela a se controlar nas suas reações, mas ela nunca vai ser calma. Assim como uma pessoa que é calma, tranquila, ela nunca vai ser explosiva. Ela pode se trabalhar para ela ter mais potencial de ação frente às circunstâncias. Não necessariamente. Da outra vez, acho que até falei isso aqui.
a terapia não é para todo mundo, mas todo mundo pode se beneficiar da terapia, né? Mas, naturalmente, primeiro que tem um processo que, naturalmente, a gente vai se adaptando no social. Sim. Ele tinha que tomar atitudes assertivas. Então, a gente vê que mesmo ele quase morrendo, ele tinha aquele temperamento. Tanto que ele feriu a pedra. A prova de que ele não mudou o temperamento é que, quando ele estava sob forte estresse, ele foi lá e, ai, que raiva, e feriu a pedra, né? E se a gente for pensar bem, nem era por um tipo assim, ai, Moisés revoltou contra Deus. Moisés estava com raiva do povo. E ele foi lá e feriu a pedra. E aí Deus disciplinou ele. Falou, você não pode fazer isso, né? É a minha criação. Oi? Então, a pedra não tinha nada. Foi o que Deus quis. Uma das coisas que Deus quis dizer para Moisés e ensinar a gente também é que você não desvia para outros a sua raiva, né? A pedra não tinha nada a ver com aquilo, tá? Então, depois, quem ficou com dúvida, pesquisa o que é temperamento e o que é caráter. Temperamento é aquilo que é natural, é aquilo que é nato de nós. A gente já nasce assim. Porque temperamento é uma combinação genética. Vocês já estudaram azinhazão? Todo mundo aqui? Então, temperamento é azinhazão. É jogo de combinação genética. Caráter, não. Dominante, né? Temperamento. Temperamento. O temperamento, gente, para ficar de uma forma bem resumida, o temperamento é um conjunto de sensações que elas são mais... aquela pessoa ela é mais suscetível àquelas emoções, tá? E outros não. Ah, por que a gente é assim? Porque Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que fez a gente diferente uns dos outros, tá? E o caráter, sim. O caráter é a forma como eu vou colocar isso no meu dia a dia, nas minhas relações, né? Quem teve uma boa formação de caráter, por exemplo, a gente não fala lá, quando a gente está lá na alfabetização, não tem aquele joguinho das regras de boa convivência? Antigamente tinha as palavrinhas mágicas, né? Com licença, por favor, obrigada, tal. Mesmo uma pessoa que tenha um temperamento mais explosivo, essa pessoa aprendendo as regras de boa convivência, ela pode até ser uma pessoa mais impetuosa, mais impulsiva, mas ela não vai agredir os outros com aquilo, tá bom? Então, o temperamento não muda, o que muda é a forma como a gente vai trabalhar as nossas emoções e os nossos comportamentos, né? E os nossos pensamentos, isso a gente muda. E, na verdade, não precisa mudar, tá? O temperamento ele não precisa ser mudado, nem se ele tivesse como, não precisa. Porque o temperamento, gente, eu falei para vocês que ele é uma parte de expressão emocional, e emoção é combinação fisioquímica. Então, assim, você tem uma bomba química no seu organismo. Como é que você muda isso? Não tem como você mudar aquilo, tá? Aí, tá lembrando onde eu estava. E aí vocês perguntaram, então, né, como é que a gente faz para controlar? Eu estou ansiosa, mas e aí, o que eu faço para eu não comer o doce lá, né, para eu não ficar comendo, beliscando na geladeira, tal. É porque o doce, gente, vamos pensar, o que é doce? Doce é açúcar, que é carboidrato, com gordura. Carboidrato de fácil absorção. É uma combinação perfeita. Isso para o paladar é muito agradável. O cérebro interpreta isso. Aliás, quando isso é metabolizado, não é nem na metabolização do sistema digestivo, quando a nossa língua capta as substâncias, né, libera uma bomba de hormônios do prazer no cérebro. Então, por isso que é gostoso, é bom, né, é muito bom comer isso. Qualquer tipo de vício. Só porque aí o vício tem um outro quesinho, que é a associação mais rápida ainda com esses hormônios. Por exemplo, existe uma diferença entre o álcool e o crack. Todos os dois são viciantes, mas o álcool, para o cérebro ter a necessidade, para o cérebro fazer a absorção dele, a metabolização dele, é mais lenta do que a absorção e metabolização do crack. O crack ele é absorvido em segundos, o cérebro processa o crack em segundos. E aí o álcool leva mais tempo do que isso. Quanto mais rápido, eu vou falar bem claro para vocês,
Quanto mais rápida vem a viagem daquela substância, maior o poder de vício daquilo, tá? Por isso que a gente fala tanto do crack, da heroína, da cocaína, porque são drogas que têm uma absorção hiper rápida, super rápida. Não sei nem se existe isso, mas super rápida, tá? Então, primeiro, viver uma vida baseada, né, que vai de encontro com os nossos valores, com quem a pessoa que a gente quer ser. Segundo, a gente manter os nossos pensamentos no aqui e no agora, no momento presente, tá? Eu estou me sentindo mal porque esse vestido não ficou exatamente como eu queria e todas as outras meninas estão mais bonitas do que eu e tal, tal, tal. Eu não estou com o pensamento no aqui e no agora. Na verdade, eu estou pensando em um punhado de hipóteses, porque eu não sei se todo mundo da festa está achando as outras meninas mais bonitas do que eu. Eu estou adivinhando, eu estou tentando adivinhar o que as outras pessoas estão pensando. Então, um exercício para isso é eu trazer o foco dos meus pensamentos para o aqui e para o agora. Como é que a gente faz isso, Vandiele? Literalmente descrevendo o ambiente. Onde eu estou agora? Agora eu estou dentro da igreja, a igreja é clara, eu estou sentado em uma poltrona que é amarela, ela é confortável, tem uma luz clara, o som está assim, assim, assado. Quando eu vou descrevendo o ambiente para mim mesma, eu vou trazendo os meus pensamentos, as minhas preocupações para o aqui e para o agora. Tá? E aí, nesse exemplo da festa, o que acontece? Quando eu paro para descrever o ambiente, eu paro para observar. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão dançando, algumas pessoas vieram conversar comigo, etc, etc. Quando eu faço esse movimento, eu acabo descobrindo e até convencendo o meu cérebro disso, de que, na verdade, essa preocupação, essa percepção de que as outras estão mais bonitas do que eu, é uma percepção minha. E não necessariamente é uma constatação do ambiente. Que, na verdade, os outros estão nem aí para mim. Sim, inclusive é uma técnica que a gente trabalha dentro de consultório, tá bom? Eu não diria nenhuma técnica, eu diria que é quase como uma filosofia de vida mesmo. Faça o exercício com vocês. Amanhã, tentem passar o dia todo pensando só no que vocês estão fazendo naquele momento. Se eu estou escovando os dentes, eu estou escovando os dentes. Então, qual que é a sensação de passar a escova nos dentes? Eu vou passar em cada dente. Qual é a sensação de quando a escova passa na gengiva? Quem tem bruxismo, que é você ranger ou bater os dentes à noite, a médio e longo prazo tem uma consequência que é a recindiva da gengiva. A gengiva sobe um pouco e a raiz do dente começa a ficar exposta. Quem tem esse problema, quando vai escovar, você sente um choquinho quando você passa. Ou fica super sensível. Ou então você come, sei lá, você come um ceviche, que é basicamente caldo de limão, né? Come um ceviche, toma suco de limão, chupa picolé de limão. Você comeu alguma coisa de fruta cítrica, ou que tem alguma coisa cítrica no meio. Ele fica também super sensível. E aí eu estou falando disso para vocês como exercício, porque geralmente é um dente no meio, sei lá, um entre os dois. Os outros dois estão normais, você não sente nada. Você passou a escova nesse dente, você sente um choquinho. Só porque é tão rápido que a gente não percebe. Então, vai escovar os dentes, presta atenção no que está fazendo. Eu vou tomar um café da manhã antes de ir para a escola dominical. Eu vou parar, vou tomar o café mesmo, eu vou sentir o cheiro do café, que cheiro tem esse café. Quando vocês forem no mercado, pega um pacotinho de café e vira ele. Atrás dele tem uma coisinha assim, ó, tem uma tabelinha assim, ó. Nota, intensidade e torra. Aí vai estar lá assim, nota, tem uns que tem assim, chocolate com amêndoas, frutas cítricas, frutas silvestres. Tem um que é uma delícia, que é flores do campo e chocolate. Aí são as notas, né? Que é o fundinho do café, o sabor, lá no fundinho do café. A torra, se é intensa, média ou fraca. Aí a cor do café vai estar de acordo com a torra. Então, o café preto, muito preto, não é que ele é mais gostoso ou que ele é mais forte, ele é só mais torrado do que os outros.
Então, eu falei nota, torra e intensidade, né? Intensidade é o quão forte é o sabor do café. Um café que é muito forte, tem aquele gosto bem característico, ele vai ser, em média, 9, 10. Um café mais fraco vai ser 3, 4. Fala. Oi? Não, não é. Não é. Geralmente, o que a gente faz? É no automático. Geralmente, o que a gente faz? Geralmente, a gente está tomando banho para vir para cá, por exemplo, e está pensando, o que eu vou fazer depois que eu sair de lá? Que você está presente no presente. Não, não, normal. É o que deveria ser o normal, né? Por exemplo, você está arrumando para vir para cá. Normalmente, a gente não fica assim, qual que é a sensação dessa bucha, desse sabonete? Esse sabonete é cremoso ou não é? Geralmente, a gente fica assim, ó. Geralmente, a gente... Sim. 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 Então, você já saiu do presente. Já saiu do presente. Trazer os pensamentos para o aqui e agora é eu literalmente estar pensando sobre o que eu estou fazendo agora. Você levantou a mão? O que você ia falando? Fluxo de pensamento. Naturalmente, a gente tem um fluxo de pensamento. Então, naturalmente, a gente fica produzindo vários e vários pensamentos ao mesmo tempo. Pensamento sobre o passado. Eu parei no momento presente, né? Manter os pensamentos, gente, no momento presente é literalmente pensar no que estou fazendo. Por exemplo, eu estou sentada aqui agora. Qual a sensação de estar sentado na poltrona? Me causa algum tipo de inquietação, de formigamento? Tem alguma parte do meu corpo? O meu pé está doendo? O calçado que eu estou usando está machucando o meu pé de alguma forma? Tá? É isso. Respondendo à pergunta que você tinha feito, que a gente foi interrompida, a gente tem fluxo de pensamento. O nosso cérebro ele produz pensamento o tempo todo. Tá? Pensamento é inferência, é hipótese, é ideia que a gente faz de acordo com o mapa mental que a gente vai construindo ao longo da vida. Por isso que é um exercício, não é natural a gente pensar no... Aliás, não é automático a gente pensar no que a gente está fazendo. Tá? O automático é como se a nossa mente estivesse viciada. O automático é pensar no que eu tenho que fazer, ou no que eu deixei de fazer ontem, nas preocupações, nas obrigações. Tá? Então, fica aí essa dica também de estar presente no aqui e no agora. Eu vou seguir da ordem que estava aqui, que a hora que chegar na outra resposta para a sua pergunta, eu vou lembrar. Tá? Evitar comparações desajustadas. Gente, isso, na verdade, tem a ver com os outros dois tópicos, né? De manter a mente, os nossos pensamentos voltados no aqui e no agora, e também do primeiro, que é a gente viver uma vida baseada nos nossos valores. Se cada um de nós tem os seus próprios valores, e se os nossos propósitos, os nossos objetivos de vida, eles vão estar influenciados dentro desses valores, então faz sentido eu ficar comparando a minha vida com a vida do outro? Faz sentido? Não. Se for para a gente se comparar, que a gente se compare com a gente mesmo ou com alguém que a gente admire, tá? Não tem como eu falar assim, porque a menina lá do Instagram que eu vi tem a mesma idade que eu e já tem tantos filhos, já tem uma mega de uma casa e já viaja muito. Ou então, a menina que tem a mesma idade que eu, ela é super famosa, ela anda de jato particular, etc, etc. Só que eu não conheço a fundo a vida dessa pessoa, tá? E fora que cada um de nós tem suas próprias escolhas e a nossa vida vai seguir caminhos diferentes mesmo. Então, evite comparações desajustadas. Se for para você se comparar, que você se compare com você mesmo ou com pessoas que você admira, sim? Perfeita, perfeita. A autoestima sempre sai perdendo, tá bom? Não se compare, ok? Até porque resultado não é o que traz a felicidade, é o processo. Gente, a vida, ela acontece no movimento. A vida não acontece depois do casamento, a vida não acontece depois do emprego,
dos sonhos, a vida não acontece depois do carro, depois da casa. A vida é esse processo de se esforçar para comprar casa, de buscar por um emprego, de se esforçar para conhecer pessoas. Sim, Vivi. A gente julga a comparação em si, não a pessoa, mas a comparação em si. Por exemplo, alguém fala assim, nossa, eu estava com um exemplo na ponta da língua e sumiu aqui agora. Alguém chegar, vou pegar o exemplo da festa, alguém chegar em você na festa e de fato falar assim, nossa, essa roupa não ficou boa em você. Para e pensa, essa pessoa, essa crítica, ela tem fundamento? De fato, esse vestido não ficou bom em mim? Não, ele não ficou bom em mim. Ok, eu também não achei que ele ficou bom em mim. Qual foi a intenção dessa pessoa? Essa pessoa, aliás, estou falando da crítica, né, da comparação. Essa pessoa chega e fala assim, o vestido da outra ficou muito mais bonito do que o seu. Essa crítica, ela tem fundamento? Essa comparação, ela tem fundamento? Pode ter e pode não ter. Na hora lá, você vai julgar isso, né? Segundo, qual a intenção dessa pessoa a comparar, tá? Lembrei. Eu vi hoje no Instagram, aí futricando lá no pesquisar, apareceu um desses sites de fofoca, postou lá fotos da Débora Seco, que é uma atriz global, na praia, e ela estava de roupa de banho. E aí a chamada do post era Débora Seco na praia, desfila na praia, Débora Seco passa o dia de descanso na praia e desfila corpão. Só que ela tem um corpo bem magro, então, assim, para o estereótipo de corpão, ela não tem um corpão. E aí, nos comentários, foi aquela zona, gente concordando, falando que ela é muito linda, outras pessoas falando, nossa, mas isso não é corpão, porque ela é muito magrinha, e etc, etc. Só que a própria chamada do post já é sugestivo, já é para criar um padrão de comparação. Porque aí quem vê aquilo lá, vai falar, então, o corpo magro é que é um corpo bonito, mas eu não me encaixo nisso, né? Então, a comparação, gente, você vai analisar o fruto daquilo, a intenção. Se a intenção da pessoa foi te ajudar, o que é raramente a gente compara as pessoas para ajudar, né? Porque igual nessa questão do corpo que eu falei, gente, isso é muito, 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 muito individual. Muito individual. Às vezes, a menina que está lá com o corpo magro é anoréxica. E aí? Que é uma rotina extremamente sofrível, é uma doença, anorexia é um transtorno mental. E aí? A pessoa, você vai querer pagar o preço de desenvolver um transtorno para ter aquele corpo? Você e depois você, tá? Fala. Eu acho que essa questão da rede social ela atrapalha bastante. Demais. Nessa questão da comparação. Demais. Eu mesmo tive um propósito comigo, quando eu comecei a estudar, eu excluí as redes sociais, porque tomava tempo. Só que eu nem parei para pensar nesse outro aspecto da comparação. E é um negócio que muda tanto na vida da gente, sabe? Quando você tira isso da sua vida, parece que você vive mais em paz. Sim. Você se conhece mais. Sim. Você se volta mais para a sua própria vida, gente. O segredo, ou vamos dizer assim, o remédio contra a comparação é você olhar mais para você do que para as outras pessoas. Fala, Gati. O padrão que a sociedade coloca, a imposição, né? A comparação. Gente, padrão. Boa. Respondendo por completo a resposta da Vivi, primeiro, a gente julga essa comparação. Será que essa comparação tem uma razão de existir? Porque, assim, de fato, que frutificação tem, que consequência tem boa, né, que resultado bom tem em eu dizer que fulana tá, para fulana que ela está mais feia ou que ela está menos bonita do que a outra? Isso, se preocupar menos com o que os outros vão pensar. E aí, a estratégia que a colega utilizou é ótima, que é o desfoque. Eu colocar o foco dos meus pensamentos em outra coisa, tá?
Então, se eu estou na festa, alguém me fez uma comparação e eu me senti mal, eu vou começar a pensar, ao invés de ficar remoendo o que a pessoa falou, eu vou colocar o foco em outras coisas, como, por exemplo, no momento presente. Então, o que eu estou comendo? Você vai estar na pista de dança com seus amigos, né? Vai dançar com seus amigos, vai conversar com seus amigos, vai desviar o foco dos pensamentos daquilo. Até porque, gente, falando de crítica, a pessoa ela te olha, ela faz uma crítica sobre você por 15 segundos. Passa um tempo, ela vai falar de outra pessoa e ela vai literalmente esquecer. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus pacientes, que é até engraçado, mas, enfim, é verdade, né? A gente tem que parar de se sentir o centro do universo. Tanto positivamente, como negativamente falando também. Muitas vezes, a gente está num lugar, por exemplo, está aqui, aí está assim, o que fulano está pensando de mim, o que ciclano está pensando de mim. Na maioria das vezes, mas assim, 99,9% das vezes, a pessoa não está nem lembrando que você existe. Eu estou aqui, e agora que eu fui dar o exemplo para vocês, que eu pensei no que eu ia falar, que eu lembrei do meu marido, que está lá trabalhando. E olha que meu marido, hoje, é a pessoa mais importante da minha vida. Tem que ser assim, né? Nos parâmetros cristãos. Hoje, ele é a pessoa mais importante da minha vida. Mas, enquanto eu estou aqui, eu estou aqui. Estou aqui conversando com vocês. Né? O que acabou de acontecer? Se a gente, enquanto a pessoa está falando, a gente está assim, nossa, eu preciso fazer essa pessoa ir embora. Eu preciso tirar essa pessoa daqui. A gente perde a qualidade do momento presente. A gente está numa fala, numa palestra, numa conversa sobre saúde mental. Aí a gente recebe um exemplo disso e a gente pega e arrasta a pessoa sem ouvir a pessoa. Ah, mas a pessoa está sob efeito de álcool, não sei o que, não sei o que. Mas essa pessoa precisa ser ouvida de alguma forma, ela precisa ser acolhida de alguma forma. Não necessariamente que isso vá mudar a vida daquela pessoa por completo, mas naquele momento fez a diferença para a pessoa. Tá? Outra coisa, como eu falei para vocês que saúde é um todo, né? Não tem como a gente falar de saúde mental sem falar de acesso básico, de saúde básica. Então, a saúde mental ela vai passar por acesso à educação, a transporte, a moradia. Eu falei educação? Falei, né? Educação, saúde. Então, como é que eu vou pegar uma pessoa como essa, por exemplo, e eu vou falar, você precisa, vamos tratar a sua depressão. Vou fazer um atendimento clínico com você. O que essa pessoa precisa não é de uma psicoterapia nesse momento. O que essa pessoa precisa é de um banho, é de um médico, é de uma casa para morar, é de comida para comer, né? É de trabalho digno, é de educação. É isso que essa pessoa precisa. Depois que a gente ajustou esses pilares básicos, aí a gente vai para a psicoterapia e a gente vai para o tratamento em si. Tá? Aliás, o tratamento começa já aí. Para a nossa realidade, é difícil a gente conseguir visualizar, porque nós moramos numa região que, querendo ou não, é uma região equiparada. Ah, Evangelho, mas aqui em Goiânia tem um monte de gente que é super rica, que é milionária. Tem. Tem disparidade social? Tem. Mas nós não convivemos com a situação de pessoas com casas que são levadas pela enchente. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu morei em Jataí. E lá isso era uma realidade. Todo ano, na época da chuva, Jataí é uma cidade que tem uma distorção, ou uma destoância, melhor dizendo, social muito grande. Tem uma parte da cidade que é extremamente rica e é visível, e outra parte da cidade parece que você mudou de planeta, assim, de gente morando, assim, setor inteiro de casa de lona. Não sei como é que está hoje, porque já tem 8 anos que eu formei, mas de setor inteiro de casa de lona. E aí, a cidade ela é o início de uma depressão, assim, é uma região muito plana e Jataí é um buraquinho. Então, todo ano, quando chovia, tinha gente que perdia tudo. Não vou longe, não, Ceres e Rialma. Ceres e Rialma, vez ou outra, dependendo das cheias do rio, o rio sobe, quem mora na região da ponte perde tudo, perde casa, perde documento, perde tudo, gente. Aí, pensa comigo. A pessoa que perdeu tudo, ela vai ter desenvolve uma depressão, alguma coisa. A primeira coisa que essa pessoa precisa é ter uma casa de volta. Não adianta eu pegar essa pessoa e levar lá para o CAPS, para o CRAS, para o CRES, fazer terapia com essa pessoa morando na rua. A primeira coisa que essa pessoa precisa é dos cuidados básicos. Fala. Tem um exemplo aí que eu vi para trás, de um colega, um conhecido nosso, que anotou uma loja, só que ele faliu e perdeu tudo, sabe? E aí ele entrou no quadro de depressão. E aí, para ajudar ele, os colegas dele estão chamando ele, falando que precisa dele para cuidar de outra loja lá, para ver se ele recupera. Justamente, gente, justamente. Viu? Qualquer um que perde as coisas vai desenvolver depressão? Não. Tem aquela receitinha de bolo que eu ensinei para vocês. Mas pode ser um baita de um gatilho ambiental aí.
E aí essa pessoa precisa ter, de novo, a dignidade humana restaurada, tá? Outro ponto, né, outra ação que exercita a nossa saúde mental, vivenciar as nossas emoções. Eu estou me sentindo desconfortável, mas eu não preciso me livrar do desconforto, eu só preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Eu estou ansiosa pela prova que vai acontecer segunda-feira. Ao invés de eu ir lá e comer doce toda hora para expulsar, para me livrar dessa ansiedade, eu posso simplesmente viver essa ansiedade. Vandiele, mas é horrível. Eu sei que é horrível, é muito desgastante, mas emoção é onda. Ela não vai ficar para sempre com você. Ela vem, fica um tempo, depois ela vai embora. E aí você tem duas possibilidades. Ou você segue o seu dia até você sentir que ela aliviou, ou você vai e faz aquilo que precisa ser feito, que no caso é sentar e estudar, tá bom? Se você tem muita dificuldade em fazer isso, aí é o momento de você buscar uma terapia, tá? Aí é o momento de buscar uma terapia. Observar e questionar os nossos pensamentos. Aí essa é a outra resposta para a pergunta que você fez de como fazer, então, lá na festa, né? Observar e questionar os nossos pensamentos. Será que, de fato, eu sou a pessoa mais feia da festa? Será que, de fato, todo mundo está me julgando como a mais feia da festa? E julgar também os prós e contras, as vantagens e desvantagens desse pensamento. Eu manter esse pensamento, vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Eu estou curtindo mais a festa porque eu estou pensando isso? Tem até uma regrinha, né, que a gente usa dos 3 minutos, assim, dos 5 minutos, aliás. Você vai pontuar uma coisa para a pessoa, você passa pelo crivo da mudança em 5 minutos. Por exemplo, eu olho para como é seu nome? Ariane. Eu olho para a Ariane, aí eu estou na festa, ela chegou aqui, e aí ela está com uma coisinha no dente. Em 5 minutos, tem como a Ariane encontrar um banheiro e tirar essa sujeirinha do dente? Tem. Então, eu posso chegar num cantinho e falar, Ariane, vamos ali no banheiro que tem uma coisinha no seu dente. Ok. A Ariane chega aqui, o botãozinho da blusa dela aqui atrás está aberto. Tem como eu ir lá e falar com ela para ela abotoar em 5 minutos? Tem, não tem? Tem. Eu olhar para ela e falar para ela que a roupa dela está feia, tem como ela trocar a roupa dela em 5 minutos? Não. Não tem como ela ir na casa dela, olhar outra roupa e voltar para cá em 5 minutos. Então, eu não vou falar. Se não tem como aquilo ser mudado em 5 minutos, então eu não vou falar para a pessoa. Tá? Ah, a roupa dela sujou. Mulher tem uma situação que é um dos maiores medos de qualquer mulher, que é a tal da menstruação vazar. Se eu tenho uma blusa de frio, ou se eu observo que tem alguma coisa que eu possa ajudar aquela menina, eu vou chegar nela e vou falar que a menstruação dela vazou. Se não tem como fazer isso, ou eu vou chamar ela num cantinho, vou ver com ela se tem como alguém buscar ela, tal, mas eu não vou fazer isso na frente de todo mundo. Tá? E se eu observo que não tem como mudar aquilo, não fala. Tá? Então, usa a regra dos 5 minutos. Eu usei de vestimenta, mas isso serve para tudo na vida. Se alguma coisa pode ser mudada em 5 minutos, então eu vou lá e eu falo com a pessoa. Não tem como ser mudado, eu espero um momento adequado. Tá? Igual a roupa. Se não tem como ela voltar na casa dela e trocar de roupa, o que vai mudar na minha vida e na vida dela, ela ficar com a roupa suja? Ou o que vai mudar na minha vida e na vida dela se eu que estou achando que a roupa dela não combinou? Não vai mudar em nada na minha vida. Tem um campo da filosofia da parte helenística que fala sobre isso, sobre como achar a felicidade, que fala que a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente não tem controle. Tipo, a gente não tem controle. Exatamente. Exatamente. A terapia cognitiva, que é a teoria que eu utilizo de abordagem, ela tem muito do helenismo e do estoicismo também, que é essa ideia de autoquestionamento, né? E se não tem como eu mudar aquilo agora, por que eu vou manter o foco naquilo? Se não tem como eu fazer a prova agora, eu tenho que esperar até segunda-feira, por que cargas d'água é que eu vou ficar mantendo um pensamento naquilo que não pode ser mudado? Agora, o meu estudo, isso sim pode ser mudado. Isso é algo que eu posso fazer em relação ao problema, tá? Regar e construir relações saudáveis. Você tem uma amizade que te faz mal. Para quê? Gente, ninguém tem pacto de sangue com ninguém. Amizade não é casamento, tá? Amizade não é casamento. Amizade pode ser desfeita. E algumas vezes deve ser desfeita. Então, eu tenho uma amizade com uma pessoa, eu namoro com uma pessoa, e eu percebo que aquela relação e aquela pessoa mais me faz mal do que me ajuda. Por que cargas d'água que eu vou manter aquela pessoa na minha vida? Não precisa, tá? Então, amizade, namoro, não é casamento. A única coisa que a gente tem em mente que não pode acabar é o casamento.
De resto, gente, a gente muitas vezes sofre desnecessariamente porque mantém relações que são ruins. E aí, o que acontece? Se eu tenho 90% de energia na minha vida, no meu corpo, 10% está sendo utilizada para manter o meu corpo ativo. E eu gasto 85% das minhas energias com uma relação, uma amizade que não me faz bem. Como é que eu vou manter uma amizade que é saudável? Eu não vou ter energia, eu não vou ter tempo, eu vou me desgastar muito, eu não vou conseguir me focar, me concentrar em nutrir, alimentar amizades que sejam saudáveis para mim, tá? Então, é isso que eu preciso fazer. Primeiro, refletir sobre as minhas relações, o que tem me colocado em conjunto, em uma relação que me leve aos meus valores, né, a vida que eu quero construir, que eu quero ter lá na frente. Se é uma amizade que me tira desse caminho, por que eu estou mantendo isso na minha vida, tá bom? Então, nutrir amizades ou relacionamentos no geral que sejam saudáveis. E não acreditar em tudo que você sente ou que você pensa, tá bom? Não é porque eu senti ansiedade que algo de muito ruim está para acontecer. Não é porque eu estou me sentindo ansiosa em relação à prova que necessariamente algo de terrível vai acontecer. Não é porque eu me senti mal, angustiada, entristecida quando alguém me criticou, que necessariamente eu seja uma pessoa ruim ou o que a pessoa falou seja verdade sobre mim, não. Tá bom? Até porque, na maioria das vezes, a crítica, a comparação diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre mim. Tá bom? E mais, uma pessoa fez uma crítica, 10 pessoas me pontuou algo positivo sobre aquilo. Quem é que está errado? As 10 pessoas que me pontuaram positivo ou aquela única pessoa que me criticou? Aquela única pessoa que me criticou, né, gente? Então, não acredite em tudo que você sente, que você pensa. Você deve vivenciar as emoções? Deve, mas isso não significa dizer que as emoções estejam querendo te dizer algo de terrível, tá bom? E, por fim, porque aí a gente acabou ultrapassando o tempo, né? Eu até queria deixar um tempo maior para esmiuçar o texto que a gente vai ler agora rapidinho, mas, infelizmente, eu vou dar uma passada. Lá em Romanos, capítulo 5, por favor, abram a Bíblia de vocês, nós vamos ler Romanos 5, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que, se você tem caneta, lápis, sublinha esse texto, tá? A tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse verso 8 aqui é a prova de que ninguém, absolutamente ninguém na terra é indigno do amor de Deus. Ou não pode ser amado por Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas muito dignas, muito maravilhosas, perfeitas? Não, pela graça de Deus. Esse versículo aqui é para você usar quando você estiver muito triste, muito angustiado, não se sentindo amado, não se sentindo valorizado por Deus. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo que não tem nenhum ímpio sequer na terra pelo qual Cristo não tenha padecido. E até poderia ser, a gente até poderia minimizar a morte de Cristo se Cristo tivesse morrido só pelos bons, porque é o que ele diz aqui, pode até ser que pelo bom alguém se disponha a morrer, mas ninguém se dispõe a morrer pelo mal. Tem até, aí eu faço um parêntese, eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçada, que hoje em dia tem os tiktokers, né, gospels, assim. Aí, tem muita gente que quer ser evangelista do Instagram. Tem muita gente que quer ter um ministério público no Instagram. E tudo bem, a palavra de Deus tem que ser pregada mesmo. Mas a pessoa não acolhe o bêbado que entra na igreja. E a pessoa quer ir para o Instagram
e quer acolher as pessoas no Instagram. Gente, vamos ter bom senso gospel. Vamos ter bom senso gospel, né? O meu pai sempre fala na sede, a palavra de Deus, ela é pregada, ela tem que ser pregada aqui, ali e acolá. O que significa dizer? Tem gente que Deus manda lá para a África, lá para os países árabes, que são países de perseguição ferrenha. Tem pessoas que Deus manda para fazer missão lá no Nordeste, como eles estão viajando agora. Lá no Nordeste, lá na Amazônia, nos ribeirinhos, aqui na comunidade Calunga. E tem pessoas que Deus envia para fazer missões aqui, com o vizinho, com o colega de sala, com o colega de trabalho, tá? Não existe nenhum ímpio sequer na terra pelo qual Cristo não tenha morrido. Ou seja, não existe nenhuma pessoa no mundo a qual Deus não tenha amado o suficiente a ponto de entregar o único filho dele para morrer na cruz. Então, qualquer pessoa no mundo é amada por Deus, é benquista por Deus, é valorizada por Deus, é querida por Deus. Só que algumas pessoas se dispõem a obedecer a Deus como resposta a esse amor. E outras pessoas rejeitam esse amor. Tá? Continuando aqui. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, pela justificação do sangue de Cristo, nós somos libertos da paga do pecado. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mas vamos focar nesses versículos 4 e 5. O finalzinho do 3 diz: sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse texto aqui, gente, inclusive, vai se comunicar com o texto lá em que Paulo vai falar aos Coríntios sobre o fruto do Espírito. Tá? Isso daqui, se você for pensar bem, depois em casa eu até estimulo que vocês estudem a Bíblia de vocês, perseverança, experiência, fala de quê? De longanimidade, de bondade, de domínio próprio, de perseverança, tá? Então, nós temos essa esperança. E aí, para fechar, então, pensando o que nós estamos falando, né, entre cristãos, até a nossa ideia de saúde mental tem que estar baseada, tem que estar dentro, não em cima, mas dentro do cristianismo, né, dentro porque nós não pensamos numa filosofia cristã. Nós vivemos pela cosmovisão cristã, ou seja, a forma como eu vejo o mundo, ela não passa pelo cristianismo, ela tem que estar dentro do cristianismo. A forma como eu vejo o mundo, as minhas relações, a forma como eu me vejo, ela precisa estar dentro da palavra, que é a expressão da verdade de Deus para nós, né? Então, a Bíblia nos ensina a Bíblia nos ensina uma forma de enfrentamento para as adversidades da vida. Que forma é essa? Se eu entendo que Deus me ama tanto a ponto de morrer por mim, a ponto de entregar o único filho dele por mim, então eu confio que Deus está no controle. E não é que Deus está sempre no controle, porque sempre dá uma ideia de que em algum momento ele pode perder. Mas Deus está no controle da história. Desde Adão até o último homem que vai pisar na terra, Deus está no controle das nossas vidas. Sendo assim, estando Deus no controle, todas as nossas dificuldades podem gerar frutos de crescimento, frutos de maturidade. Além disso, o texto nos ensina a viver as emoções, sejam quais forem, e não fugir delas. Quando ele fala, olha, a esperança, a experiência, a adversidade produz experiência, que produz perseverança, que produz paciência, que produz esperança. Para eu produzir tudo isso, eu preciso enfrentar o problema. Enfrentar o problema envolve em viver a emoção desgastante que é gerada a partir daquele problema. O texto de Filipenses 4, 10, 11, 12, 13 vai falar disso. Quando Paulo vai falar para os filipenses. Filipenses é a carta da alegria, para quem não sabe. E aí tem um determinado momento lá no texto, nesses versículos, que Paulo fala para os filipenses assim, ó, olha, não digo isso porque eu esteja bem, porque aprendi o mistério da vida. O que é o mistério da vida? Ele vai dizer, eu aprendi a viver bem e contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é estar em abundância e sei o que é estar necessitado. Aí ele vai fechar com um texto muito conhecido, mas que a gente interpreta muito errado. Ele vai falar assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Esse tudo posso naquele que me fortalece, não é que eu posso conquistar tudo o que eu quiser, porque Deus vai me dar, porque aquele que me fortalece vai me dar força para conquistar. Não. Também, né? O que Deus tem para nós, ele nos dá força para conquistar. Mas naquele contexto, o que Paulo estava querendo dizer para nós é: nós podemos passar por toda e qualquer situação com a força que Cristo nos dá. A adolescência, gente, é um período muito conturbado para nós. E é mesmo, porque não é só o nosso corpo que está amadurecendo. O nosso cérebro também está amadurecendo. Então, tem momentos... Olha só, os meninos sofrem mais com isso do que as meninas. Na adolescência, nós temos um crescimento desproporcional do nosso corpo. A gente não cresce por igual. Tipo, você dorme, aí você cresceu 5 centímetros à noite. Você cresceu 5 centímetros por completo no corpo. Não. Seu pé cresce mais do que sua perna, fica desproporcional. Dali a pouco, sua perna cresce mais do que o seu tronco, ele fica desproporcional. Então, e ele está crescendo ainda. Hoje, o pé dele pode ser muito desproporcional. Daqui a algum tempo, vai estar mais harmônico, né? Então, de fato, a gente tem muita dificuldade em olhar para o próprio corpo. Aí é onde entra o lance da comparação, porque aí eu tenho 13, 14 anos de idade, o meu corpo ainda está desproporcional, de repente a minha bunda está muito grande e meu peito está muito pequeno. Ou meu peito está muito grande e a minha bunda está muito pequena. Meu quadril está muito largo, meu tronco está menor, está estranho. Aí eu estou me comparando com a menina de 22 anos, que já está formada. É desproporcional, sabe? E aí é muito importante, nesse momento da vida, vocês se apropriarem disso. Eu não sou quem eu penso que eu sou. Tem uma música até da Fran Lebron que diz isso, que é tirado da Bíblia, né? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Então, eu sou aquilo que eu sou quem Deus disse que eu sou. Eu não sou quem o mundo fala que eu sou. Eu não sou homossexual, porque o mundo fala que sentir isso significa ser homossexual. Não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E quem a Bíblia diz que eu sou? Filho de Deus. O mundo pode dizer que eu estou fora dos padrões, mas a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou amado, amada por Deus, a ponto de receber o sacrifício da cruz por amor a mim. O mundo pode dizer que eu não tenho valor, mas a Bíblia diz que eu tenho valor. Eu não tenho que acreditar no que eu penso, no que eu sinto. Eu não tenho que acreditar no que os outros me dizem. Eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz para mim, sobre a minha vida, sobre as minhas relações. Cristo nos ama e não há nada que nos separe do amor dele. Ele está sempre pronto a nos ajudar. E não foi isso que a gente falou para o moço que estava aqui? Não tem nada, absolutamente nada no mundo que nos separe do amor de Cristo. Nada. Inclusive, é a sequência desse texto. Se não me engano, 1 capítulo ou 2 capítulos seguintes, em que tem esse versículo que Paulo vai falar. Que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nada. Uma vez que nós fomos reconciliados com Cristo, acabou. Uma vez que nós reconhecemos a graça, a misericórdia de Deus, acabou. Nada é capaz de nos desligar do amor de Deus. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Nós devemos, sim, obedecer a Deus como gratidão a Ele, pelo sacrifício da cruz. Mas tenha consciência de uma coisa, você nunca vai conseguir amar a Deus na mesma proporção e intensidade com a qual Ele nos ama, tá bom? Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que é. Você é quem Deus diz que você é. E aí, para você descobrir quem você é, você precisa ler a Bíblia, tá? Então, aliado àqueles conselhos que eu dei para vocês lá no início, de buscarem se conhecer, buscar conhecer os valores, isso só vale para nós cristãos se nós primeiro formos para a palavra. Porque antes de termos nossos valores individuais, nós temos valores cristãos. E eu só vou saber como ser uma mulher virtuosa, como ser um homem virtuoso, se eu for para a Bíblia. Porque mulher virtuosa não é a mulher que esquenta a barriga no fogão e esfria no tanque, não. Mulher virtuosa é a mulher que está descrita lá na Bíblia, que é uma mulher que é compassiva, uma mulher que é temente a Deus, uma mulher que vive sobre a mesma missão que o marido, porque submissão é isso, é andar junto, é ter os mesmos propósitos. Submissão é isso. Ser submissa ao marido, e não é mulher submissa ao homem. Vocês que são solteiras, todo mundo aqui além de mim, ninguém que é casado. Vocês não têm que ser submissa a namorado, nem a amigo, não. É submissão ao marido. E submissão é andar debaixo da mesma missão. Tá? Por isso, inclusive, que hoje a nossa igreja tem essa cultura de só colocar... Por exemplo, lá na sede, eu sou uma das coordenadoras da equipe de recepção.
Mas não sou eu sozinha, somos eu e meu marido. Porque não tem como eu ter uma chamada para um serviço e meu marido não ter nada. Eu trabalhar ativamente na igreja e meu marido, não tenho chamada nenhuma, eu sou, entre aspas, crente de banco. Não existe crente de banco. Não existe. Todos nós somos chamados ao voluntariado, nem que seja para pegar o copo descartável e guardar lá fora. Todos nós temos um serviço na igreja, isso é obrigação do crente. Tá? Por quê? Porque a mulher anda sob a mesma missão do marido. E qual é a missão do marido? Amar a igreja como Cristo amou. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher faz parte disso. Tá? E eu só vou saber disso quando eu for para a Bíblia. Tá bom? Resumindo, saúde mental, assim como a saúde física, ela não vem do nada, ela não brota sozinha. Você não vai um dia acordar estando pleno mentalmente. Você precisa se esforçar para isso. Tá? Não acredite em tudo que você sente, que você pensa. Se permita vivenciar as emoções, sejam elas boas ou ruins. Se você tem dificuldade para vivenciar as emoções, procure a ajuda de um psicólogo para isso. Tá? Psicólogo não é só para transtorno. Psicólogo é para toda e qualquer modificação comportamental que você deseja fazer. E a Bíblia nos estimula. Fechando, o que a Bíblia fala sobre saúde mental? Lá na carta de Paulo aos Filipenses, no texto que eu li para vocês, Paulo vai falar que ele aprendeu o mistério da vida, que é viver bem e contente em toda e qualquer situação. Viver bem e contente, ser contente, o contentamento bíblico, não é alegria no conceito mundano que a gente tem, no conceito humano que a gente tem, que é estar satisfeito o tempo todo porque aquilo satisfaz o eu querer. Não é isso. Não, ninguém consegue. O que é contentamento? É você estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Tá? Contentamento é estar contente com as situações da vida. Ser grato. Se Deus me deu um carro topíssimo, ótimo, estou contente. Mas se Deus me deu uma Honda Bis branquinha, que é a minha, Deus me deu uma Honda Bis, ótimo, é porque o que Deus tem para mim na minha vida hoje é isso. Posso almejar coisas maiores? Devo querer crescer na vida. Desde que eu não perca os olhos disso, de que o que eu tenho hoje, é por isso que é importante a gente manter o pensamento presente no aqui e no agora, o que eu estou exatamente no lugar em que eu deveria estar. Evangelho, mas você não conhece a minha vida. Os meus pais lá em casa, minha casa é um inferno, os meus pais brigam o tempo todo. Esse é o seu campo missionário, então. Evangelho, você não conhece meus pais. Eles são crentes, mas eles são super rígidos, eles me prendem. Esse é o seu campo missionário. Não é com rebeldia que você vai conquistar a sua liberdade. Muito pelo contrário. É provando, mostrando para os seus pais que a liberdade em Cristo não é uma liberdade regrada, não é uma liberdade presa a dogmas. É uma liberdade presa à obediência. Como é que você quer conquistar a liberdade desobedecendo pai e mãe? Sendo que liberdade bíblica é o princípio da obediência a Deus. Nós somos livres do pecado quando nós obedecemos a Deus. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Que essa noite que a gente teve aqui frutifique na vida de vocês. E a ideia é sempre plantar uma sementinha de dúvida para vocês pesquisarem mais e buscarem mais sobre o tema. Tá? Eu não quero que vocês saiam daqui hoje com todas as respostas prontas, mas com um monte de outras questões que vocês não tinham quando chegaram aqui. Tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês. Vou devolver a fala. Que bênção, né, gente? Agradecer aqui a Vandiele, né, por disponibilizar o tempo dela para estar aqui com a gente. Foi uma bênção, aprendi bastante. Acho que todo mundo aqui aprendeu também. E vamos estar orando agora para a gente finalizar. E amanhã tem escola dominical, viu? 9 horas da manhã. Eu quero ver todo mundo aqui que vem na palestra vir amanhã na escola dominical também. Né? É muito importante a escola dominical já. Tem gente aí que está faltando lá, o carrinho está ficando para trás. Né? Bora orar então, para finalizar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos leve segurança, Pai, que essa palavra que foi falada aqui nessa noite, meu Deus, que nós possamos aplicá-la ela na prática, Pai, que o Senhor nos dê força para conseguir aplicá-la. Meu Deus e Pai, eu te peço, nos dê sabedoria e entendimento, meu Deus, para buscar mais de Ti, meu Deus, para buscar mais da Tua palavra, para entendermos, meu Deus, o nosso verdadeiro propósito aqui nessa terra. Meu Deus, eu te peço, seja presente na vida de cada um que veio aqui, Pai, abençoe a vida de cada um aqui grandemente. Meu Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Santo de Jesus, amém.